Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Estamos nessa transição aí de tarde e noite. Primeiro, prazer estar com vocês hoje aqui. O nosso objetivo é, enfim, estar à disposição de vocês da imprensa para qualquer dúvida, questionamentos que eventualmente existam. A gente está aí já numa parte inicial de temporada, alguns jogos já ocorreram, alguns fatos dentro do clube nesse período. Então acho que é importante esclarecer qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Antes de abrir para vocês fazerem as perguntas, eu só queria dividir com vocês um projeto nosso que estava adormecido em função da pandemia. Nós já declaramos isso em várias oportunidades. Nós temos a ambição de tornar o Red Bull Bragantino um dos principais formadores de atletas no futebol brasileiro primeiro, para que depois torne-se uma referência na América do Sul. Nós já fazemos o futebol de base há alguns anos e agora, dia 1º de fevereiro, nós iniciamos um projeto que visa uma reestruturação mais profunda nas categorias de base. Nós revisamos toda a parte de metodologia de treino, recrutamento de jogadores, estrutura organizacional, muito mais investimento vem para essas categorias em todos os níveis, não só no recrutamento de jovens talentosos, mas também toda a estrutura e tecnologia em volta para a formação deles. Para isso, o primeiro passo foi a efetivação do Vitor Passeri como novo gerente das categorias de base. É um profissional que está no clube há 5 anos, trabalhava na área de recrutamento e scouting, ou seja, é o profissional que participou ativamente de todo o processo de recrutamento dos atletas da equipe profissional nos últimos anos e da equipe sub-23. Então, um profissional que conhece a cultura do clube, conhece o perfil do atleta que nós buscamos para a equipe profissional, com ótima formação acadêmica, com conhecimento do jogo, de tudo que nós vamos desenvolver, assim como inicia agora um processo de reestruturação, trazendo novos profissionais em outras áreas, enfim, revisitando os conceitos e ideias dos nossos treinadores na base, para que a gente possa, nos próximos anos, cada vez mais formar atletas dentro do clube que estejam aptos para estar na primeira equipe, poder construir a trajetória que tantos jovens que estão vindo de outros clubes estão construindo dentro do Red Bull Bragantino, né? Para isso também a primeira alteração é no comando da equipe sub-20. Nós trouxemos o Arthur Itiro para ser o novo treinador da equipe sub-20. Também um profissional que passou os últimos 8 anos no Palmeiras, participou ativamente de toda essa revolução que a base do Palmeiras viveu nos últimos anos, tendo trabalhado na formação de vários dos atletas que estão hoje na primeira equipe. Então eu estou citando apenas 2 profissionais de alguns que a gente começa a buscar no mercado e tornar o nosso processo de base ainda mais atrativo e mais eficiente, né? Ainda nesse processo, nas categorias menores, onde a gente trabalha com núcleos descentralizados, né? Nós tínhamos até o ano passado um núcleo em Campinas e um núcleo em São Paulo. A partir desse ano já estamos operando com um núcleo na cidade de Bragança também, para poder atender e recrutar jovens atletas de Bragança e região, assim como mais um núcleo na cidade de São Paulo, na Zona Leste. Então agora a gente passa a ter pontos de contato nas 2 zonas mais populosas da cidade de São Paulo, a Sul e a Leste, e o objetivo é que cada vez mais a gente tenha mais crianças, mais jovens tendo acesso ao processo de formação do Red Bull Bragantino. Então, enfim, agora eu abro para qualquer tipo de questionamento ou perguntas que vocês tenham sobre esse assunto ou qualquer outro, né? Mas era importante que a gente pudesse comunicar para vocês o quão importante é o investimento nas categorias de base e o que nós já estamos fazendo e pretendemos fazer nos próximos meses para elevar significativamente o patamar da base do Red Bull Bragantino. Bom, Thiago, boa noite, prazer falar com você, Diego Pérez aqui da 102 FM. Estamos ao vivo neste momento já, tanto em frequência modulada, quanto também em Facebook, YouTube, as redes sociais da 102 FM. Thiago, queria que você falasse inicialmente, né, sobre esse trabalho de captação de jogadores da base, tanto aqui em Bragança Paulista quanto fora também. Vocês têm um trabalho em parceria com o FAC, o Ferroviários Atlético Clube, nessa capacitação de jogadores aqui também em Bragança Paulista. Queria que você falasse um pouco sobre isso inicialmente,
e também sobre as contratações, já que o Bragantino tem investido na base, como foi o caso do Gustavo Henrique, que estava no Guarani e era alvo de outros clubes, agora também o caso do Henrique House, do Resende, que se destacou na Copinha. Então eu queria que você falasse também sobre essas duas questões. Boa tarde, na verdade, né, Thiago? Boa tarde a todos os ouvintes da 102, ao torcedor do Bragantino. Espero que muitos de vocês estejam vindo para o estádio para poder acompanhar o jogo conosco hoje. Sim, já havia, né, um processo de captação contínuo de atletas na base. Esse é uma das áreas em que a gente conseguiu estabelecer um processo muito mais agressivo do início do ano para cá. São 12 atletas contratados de observações da Copa São Paulo de Júnior, por exemplo. Você citou o caso do Gustavo, que é fruto da observação em uma competição sub-15, foi um dos atletas que se destacou, sempre seguindo a nossa premissa de estabelecer as relações com o clube de origem, estabelecer uma relação em que todas as partes sejam respeitadas, independente da idade ou do estágio de formação. E sim, estamos muito contentes com a parceria com o Ferroviários, que está possibilitando a operação de um núcleo na cidade de Bragança. Desde 2019, isso era um desejo nosso, estabelecer um ponto aqui na cidade onde essas crianças pudessem estar mais próximo do clube, pudessem ter a oportunidade pelo menos de ser observados, de ter acesso, e isso vem acontecendo através dessa parceria, o que é muito bom, muito saudável. A gente espera poder cada vez mais aumentar os dias de atividade, as faixas etárias atendidas e assim por diante, né? Mas sim, eu não pretendo individualizar muito essa captação na base, porque eu não acredito nesse modelo, nessa supervalorização de atletas muito cedo, mas sim em detectar o talento, trazer para o clube, trabalhar, investir no desenvolvimento desses atletas como pessoa e como atleta profissional de futebol, e aí trabalhando para que eles possam atingir o mais alto nível possível. Tiago, boa noite. Sérgio Loredo, Futebol Total. Boa tarde. Quero duas questões, por gentileza. Uma preocupação que o Red Bull Bragantino tem é quando a gente sabe que nessa história de base, hoje o Red Bull é uma vitrine e começa a aparecer muitos lugares, às vezes, da famosa peneira. A peneira do Red Bull Bragantino. Peneira do Bragantino em Fortaleza, em Santa Catarina, enfim, como trabalhar isso. E a outra questão é, o Red Bull Brasil, que tem aí um trabalho sub-23, está nessa questão também envolvido nesse processo de vocês. Quando você fala sub-20, que chega um treinador, não tem nada a ver com o que acontece hoje com o Red Bull Brasil. Queria que você falasse um pouco dessa situação e daí hoje também, né, essa questão do Red Bull Brasil, o que se aproveita no Red Bull Bragantino, como que vai prosseguir esse trabalho, por favor. Boa tarde, Loredo. Cara, importante a sua pergunta, porque, na verdade, nós somos assumidamente o mesmo grupo perante a Federação Paulista. Isso foi feito em 2019, quando do anúncio do nosso ingresso no Red Bull Bragantino. A Red Bull passou a ter influência direta em 2 clubes do estado de São Paulo, e aí nós tivemos que nos posicionar perante a federação. Todo o movimento que a gente faz tem tudo a ver com o Red Bull Brasil e com o Red Bull Bragantino, são entidades 100% conectadas. Na verdade, estabelece uma sequência no processo de formação e competição, tanto é que já é o 2º ano em que essa equipe que disputa a Série A2 como o Red Bull Brasil, esses atletas cedidos do Red Bull Bragantino para o Red Bull Brasil, depois eles retornam no 2º semestre ao Red Bull Bragantino para competir pelo Brasileiro de Aspirantes ou eventualmente participar de jogos do Brasileiro da Série A, da equipe principal, como ocorreu o ano passado com o Bruno, com o Luciano, com o Guilherme, entre outros casos. Então, na verdade, isso está totalmente conectado, isso é parte do projeto esportivo do clube. A Série A2 proporciona para esses jovens uma experiência no futebol profissional que enriquece muito a formação deles, pela dificuldade que a competição tem, pelo nível dos atletas que ali estão. Isso nos auxilia muito na formação desses atletas para estar na primeira equipe.
E com relação às peneiras, as observações, Loredo, não é do nosso modo operante estabelecer a famosa peneira, onde o menino vai lá, treina por 15 minutos e é observado. Quero aproveitar a audiência de vocês para dizer que, em hipótese alguma, qualquer garoto, qualquer jovem precisa pagar qualquer coisa para participar de processo seletivo do Red Bull Bragantino ou do Red Bull Brasil. Isso não existe no nosso ambiente. Toda vez que alguém te abordar com esse tipo de situação, são pessoas agindo de má fé, são pessoas querendo tirar proveito do sonho dessas crianças e das famílias. Isso nos incomoda muito e aconteceu algumas vezes no decorrer do ano passado. Então, cada vez mais o processo nosso é direto com o clube, através do site do Red Bull Bragantino. O jovem pode se inscrever, ele vai em locais onde todos os profissionais são nossos funcionários, trabalham dentro da metodologia do clube e em várias competições, em vários níveis, seja na competição em âmbito municipal, regional, futsal, tem observadores do Red Bull Bragantino acompanhando e buscando identificar jovens talentos que possam vir para a nossa categoria de base. Basicamente, esse é o processo, esse é o fluxo. Então, num ambiente normal, onde as competições se reestabeleçam, o Sub-11 e o 13 vão competir como o Red Bull Brasil. A equipe do Red Bull Brasil profissional compete única e exclusivamente na Série A2, como vem acontecendo. Todas as demais categorias e competições, elas são representadas pelo Red Bull Bragantino. 15, 17, 20, brasileiro de aspirantes. Agora, através do ranking da CBF, o Red Bull Bragantino passa a jogar as competições nacionais de base, Copa do Brasil e Brasileiro, Sub-17, Sub-20. Então, tudo isso vem acrescentar muito para o ambiente de formação do nosso clube. Thiago, boa tarde, é o Danilo do GE. Essa reestruturação na parte de base é algo que a Red Bull está fazendo também nos outros clubes, né, em outros países, na Alemanha e tal, é específico aqui no Brasil. E outra questão também é que antigamente, quando tinha com o Red Bull Brasil, havia um intercâmbio na base, né, alguns jogadores aqui iam para lá, tinha esse intercâmbio, parece que deu uma parada aí nos últimos tempos. Se isso daí pretende voltar, esse intercâmbio, jogadores da base daqui e treinar na base em outro país? Danilo, assim, isso é uma necessidade do Red Bull Bragantino. Então, todo esse processo de reestruturação de base, ele foi desenhado em 2019, na verdade. Nós já havíamos sinalizado, estabelecido um plano de trabalho para elevar o nível da base, assim como este plano e os intercâmbios e possíveis competições internacionais ficaram muito afetados nos últimos 2 anos por conta da pandemia. Então nós tínhamos o hábito, e vamos resgatar esse hábito, de que todas as nossas categorias viajem para competições internacionais, participem de torneios fora, que se esses atletas puderem sim vivenciar períodos de treino, seja no Leipzig, no Nova York, nós vamos estabelecer, porque isso enriquece a formação cultural e desportiva desses jovens. Mas, enfim, é notório que nos últimos 2 anos muitas dessas atividades ficaram prejudicadas em função das restrições que foram estabelecidas por conta da pandemia, e o que a gente espera é que o mais rápido possível seja restabelecido, né? Então é tradicional o Next Generation, que é um torneio sub-16 disputado dentro do CT do Red Bull Salzburg na Áustria. Nós somos presença constante, vários torneios na Holanda, Dallas Cup, enfim, inúmeras competições internacionais que a gente espera resgatar o quanto antes, mas também muito contentes com o nosso crescimento no ranking e com o acesso às competições nacionais organizadas pela CBF, porque isso tem trazido um grande benefício para as equipes que estão ali inseridas. Thiago, boa tarde. Ana, do Bragança em Pauta. Vou mudar um pouquinho do assunto, tá? Eu queria que você fizesse uma avaliação aí do programa de sócio-torcedor. A gente sabia que no começo não eram todos os sócios-torcedores que entravam no estádio sem ter que pagar mais um adicional, né? Então, por que dessa mudança? A adesão foi baixa, perto do que vocês esperavam? E se essa adesão, né, ela influencia aí nos planos do clube da reforma, e se tem aí uma previsão, tanto de uma nova previsão da reforma do estádio e de obras do centro de treinamento? Boa noite, Ana. Vamos lá.
Sim, nós estabelecemos um plano inicial para o programa de sócios, considerando o que nós tínhamos de informação e de conhecimento, colocamos o plano em operação. Não acredito que a adesão tenha sido abaixo do esperado, pelo contrário, ela foi acima, por ter sido lançado num momento de pandemia, onde o acesso aos estádios não estavam permitidos, onde haviam muitas restrições ainda. Agora, nós estamos sempre abertos a ouvir o torcedor, a ouvir a cidade, a aprimorar o que a gente faz, seja na parte esportiva, no marketing, na comunicação, na gestão do clube. Dentro dessa experiência aí de quase um ano em que o público retorna aos estádios, nós entendemos que essa mudança poderia trazer um cenário melhor de público, de média de público nos jogos. Nós estamos sim inquietos com isso, porque nós tivemos aí a terceira maior média da Série B do Brasileiro em 2019, algo próximo de 7.700 pessoas por jogo, só ficando atrás de grandes marcas. E essa retomada pós-Covid, pós-pandemia, tem sido muito lenta, né? Não só para nós, mas como para vários clubes do nosso porte. Então, as mudanças no programa de sócio é tentar torná-lo mais atrativo ao torcedor, à população, que em muitos casos sofre por conta dos protocolos, não está barato vir ao estádio pelas exigências de exames, de testagem, etc. Sofre por conta da crise econômica que o país acaba sofrendo inevitavelmente. Então é tornar o acesso ao jogo mais acessível. Com relação aos planos do estádio, eles continuam andando. Essas informações é óbvio que são sim utilizadas para a gente reavaliar as ideias e os conceitos. Então, quando lá atrás eu disse que nós estávamos trabalhando por um projeto de 16 mil lugares e houve algum questionamento do porquê não 20 mil, por causa disso ou daquilo, e aí é evidente que a resposta do torcedor ela também tem impacto nessas decisões, mas eu acredito que é um processo contínuo de aproximação do torcedor, da cidade, de melhoria do programa de sócios, de melhoria do desempenho em campo, para poder fazer com que a gente possa retomar essa média de público. Com relação às obras do CT já estão em andamento desde o ano passado, nós já havíamos até pontuado isso, e elas continuam caminhando para que a gente possa cumprir o prazo. E o estádio, nós estamos na parte final de projeto, de validação, para, como eu já disse, poder apresentar isso primeiro para as autoridades, buscar a adequação do projeto às exigências e à legislação de cada um dos órgãos que vão ser impactados, para depois sim poder apresentar para a torcida e para a sociedade. Eu entendo a ansiedade do torcedor em ver esse projeto, mas nós preferimos ter um caminho de mais responsabilidade do que sair apresentando maquete e desenho, que é fácil, e depois ter dificuldade de cumprir e entregar com isso, né? Então essa vai ser sempre a nossa postura, por mais desgastante que eventualmente possa ser, e a expectativa continua sendo de, neste ano, apresentar o projeto, conseguir ter todas as autorizações para poder planejar esse horizonte de início das obras. Thiago Escuro, Bruno Crespo, Rádio Alfamix, boa noite. Falando um pouquinho sobre a base, Bragança Paulista é conhecida por várias escolinhas, como o Legionários, Ferroviários, Unidos, Santa Luzia, que já revelaram muitos jogadores pro profissional até do Bragantino. E hoje há muitos moleques em outras equipes. Até o filho do Barbieri hoje treina numa escolinha aqui em Bragança Paulista. Enfim, você pretende dar uma atenção um pouco especial nas escolinhas de base de Bragança Paulista aí, colocar um olheiro acompanhando aí essa molecada jogar? Esse é o foco também aí, as escolinhas de Bragança trazer jogador pro Red Bull? Boa noite, Bruno. Na verdade, isso já está acontecendo, né? Até aproveito para agradecer a receptividade do secretário de Esportes, do Carlinhos, que recebeu o pessoal do nosso staff lá dos menores, o Vinícius, que é quem cuida dessas categorias, que é quem é o gestor desse núcleo que nós já temos operando em Bragança. O núcleo é democrático e acessível, independente de em que ambiente, em que local essa criança esteja praticando o futebol, ela é bem-vinda no núcleo do Red Bull Bragantino para ser observado, para ter a oportunidade de treinar ali. E sim, óbvio, né? Aqui é a nossa casa, é a nossa cidade,
Então, seria especial para nós também ter um garoto de Bragança que possa ser formado no Red Bull Bragantino e se destacar na equipe profissional. Isso, com certeza, passa a ser um objetivo nosso também como gestão, como instituição, não só um desejo do torcedor ou da cidade. As oportunidades estão sendo geradas e eu espero que a gente tenha jovens que possam aproveitar essas oportunidades e caminhar dentro do processo do clube, né? Então, a gente tem sim pessoas que trabalham só voltado para essas idades e que estão muito atentos a todo o movimento do futebol em Bragança Paulista. Boa tarde, Thiago. Rodrigo Seixas do Correio de Atibaia. Estamos sem áudio aqui. Tá bem A baixinho gente o áudio. tem o processo do... Pode ouvir? Tá bem ruim o áudio, Rodrigo. Tá cortando. Então, quer que eu faça depois? Se possível, por favor, porque não tá dando pra ouvir quase nada. Aí pode ir Tá bom. 2 na sequência. Podemos continuar então aqui, Lucas. Thiago Escuro, Eberson, da 102 FM. Agora, boa noite, né? São 18h08. Já que você falou, pode perguntar de tudo um pouco, eu vou fazer 2 perguntas. Primeiro, eu queria te perguntar no seguinte sentido, em relação a esse projeto. Algum tempo atrás, o Grêmio tem sido, nesses últimos anos, ao lado do Flamengo, clubes que mais revelam no futebol brasileiro e conseguem fazer boas negociações. E há cerca de 3 anos, ouvi uma entrevista, até foi do presidente do Grêmio, dizendo, olha, nós espelhamos de alguns anos para cá o trabalho da base. Então, o Sub-13, Sub-15, 17, 20 até o 23 jogam da mesma maneira que o profissional para não criar um abismo muito profundo quando esse atleta sai da base para o profissional e tem muita dificuldade nessa adaptação do estilo de jogo. É algo que vocês já fazem hoje, vão fazer de uma maneira mais significativa daqui para frente e até futuramente com o projeto do CT pronto, Thiago? Essa é uma questão. E a outra te perguntar, porque o torcedor está aqui ansioso, nos perguntando também, e a gente sabe que vocês vêm lidando com muito cuidado, desde as tratativas lá durante o mês de dezembro, sobre a situação do atacante Coelho, que nós já tivemos a oportunidade de conversar com o atleta e sabemos do seu posicionamento de que é jogar com a camisa do Massa Bruta do Red Bull Bragantino. Se você puder também falar sobre isso, a gente agradece. Sim, Eberson. Primeiro, boa noite. Primeiro, com relação à questão de base, óbvio que respeitando todas as opiniões e posições divergentes, mas não é o modelo que nós acreditamos fazer com que todas as categorias joguem da mesma forma que o profissional. Então, assim, um garoto de 15 anos, de 14 anos, ele está suscetível e aberto a estímulos e a desenvolvimento através da questão do neurotreinamento, capacidade física, uma série de aspectos que a ciência nos ajuda a direcionar, em que a gente precisa aproveitar. Ao mesmo tempo que aos 16 e 17 você tem outras demandas, outras necessidades, e aí 18, 20 outras. Então, está mais do que comprovado que é possível trazer um atleta de qualquer outro ambiente e ajudá-lo a entender a forma do Red Bull Bragantino de jogar do ponto de vista tático, desde que ele tenha as capacidades desenvolvidas, o perfil físico e a mentalidade que a gente busca. Então, não é todas as categorias jogando com a mesma premissa ou princípio da equipe profissional. O objetivo é desenvolver o atleta em cada faixa etária para que ele possa chegar completo à equipe profissional. A gente ainda lida com atletas chegando no profissional com dificuldade de fundamento, seja de cabeceio ou o atleta não é bilateralizado. Isso tudo também é fruto de uma especialização precoce na base, onde o aspecto tático domina o trabalho de base em função do resultado, em detrimento do desenvolvimento individual do jogador. Então, esse novo trabalho de base, essa reorganização, vamos dizer assim, ela visa fazer com que o conteúdo na formação do atleta ele seja progressivo. Então, que nas categorias menores o atleta tenha mais liberdade, o foco seja muito mais no desenvolvimento técnico individual e que conforme esse atleta vai crescendo dentro da estrutura do clube, o componente tático vai crescendo junto para que ele tenha o entendimento do jogo.
A premissa básica nossa é a questão da agressividade técnica. A gente busca atletas que tenham o instinto de jogar para frente, de buscar a ocupação de campo do adversário, de buscar exercer uma reação pós-perda de bola rápida, de buscar exercer uma pressão na bola quando o adversário tiver ela, mas também fazer com que os atletas saibam tomar decisões quando a equipe tem a bola. Então nós vamos muito mais nessa direção, entendendo que há tempo dessa especialização tática e isso vai possibilitar o atleta sair melhor formado no final do processo. E com relação ao Coelho, sim, é uma novela, nós estamos nessa discussão, nesse vai e vem desde novembro, na verdade. Algumas coisas foram acontecendo no meio do caminho que prejudicaram o melhor andamento desse processo. Hoje, aparentemente, as coisas estão bem encaminhadas, com os advogados das partes tratando ajustes contratuais para que a gente possa concluir o negócio. Mas até pela dinâmica desse processo até aqui, a gente precisa ser muito cauteloso antes de afirmar que o Coelho está acertado com o Red Bull Bragantino, por conta de como essa operação vem sendo conduzida, né? O que eu quero aqui destacar é que o Coelho merece todo o nosso respeito, o carinho do torcedor, o apoio, independente de qualquer coisa, porque um atleta se posicionar da forma como ele vem fazendo, ter a postura muito direta com relação ao que ele quer desportivamente, para o crescimento dele, é algo que nos chamou muito a atenção. E isso está sendo decisivo para que a gente possa estar até aqui na mesa, na discussão, e relativamente bem avançado. Então, a nossa expectativa é que a gente possa concluir isso em breve. Escuro, Loredo, novamente, duas questões. Uma, quero parabenizá-lo e também todo o clube, mais uma vez, pelo troféu ouro do Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol. Acho que é a segunda vez já que é consecutiva, enfim, queria que você falasse sobre isso. E qual o sentimento de um dirigente do Red Bull Bragantino, né? No caso, você, quando você vê o Salzburg enfrentar o Bayern de Munique, amigo, e não ganhar por coisas do futebol. Daí você olha e você fala, pô, olha os caras lá e aqui, daqui a pouco vem Libertadores, o torcedor começa a esfregar as mãos, né? Porque vamos ter também grandes duelos. Como que é esse sentimento para você? E, de novo, essa premiação da federação, como que foi isso, por favor? Loredo, a premiação da federação, acho que o principal ponto é destacar a iniciativa da federação, né? Que estabeleceu critérios, que se sistematizou processos para observar a gestão dos clubes e que valoriza isso, não só institucionalmente, mas como financeiramente, né? Então, o Programa de Excelência da Federação tornou-se um ponto de motivação para os clubes em diferentes níveis, também pela premiação financeira que a federação gera às equipes que se dedicam para ter uma gestão mais equilibrada, para ter processos mais organizados. Então, é um programa muito bem feito, que já vem há anos funcionando bem, e principalmente para o nosso pessoal de gestão, financeiro, administrativo, que é quem no dia a dia atualiza essas informações para a federação, cabe o destaque, porque é muito bacana poder colocar o Red Bull Bragantino bem posicionado nesses critérios também. E com relação a ver as outras equipes da Red Bull se destacando nas competições europeias, é motivação, Loredo, é combustível para nós. Equipes jovens que jogam futebol dinâmico, encarando os maiores histórias e marcas e times do futebol europeu e conseguindo jogar de igual para igual, buscar o resultado, ser competitivo. Então, se nós já estamos onde nós estamos aqui no terceiro para o quarto ano só de projeto, imagine daqui 5, 6, com 10, 15 anos, onde nós não podemos estar, né? Então, eu acho que serve de inspiração para nós. Respeitar a cultura nossa, as dificuldades que o futebol brasileiro e sul-americano apresentam, mas confirma que é possível sim, com uma equipe jovem, talentosa, ambiciosa, almejar coisas grandes no futebol sul-americano também. Escuro, é o Danilo do GE de novo. Queria falar sobre contratação, mas mais específica para o setor ali da zaga. Depois da saída do Fabrício Bruno, abriu essa vaga aí no setor.
Queria que você pudesse falar se vocês já estão com conversas em andamento para reforçar esse setor, se há uma previsão assim de até quando vocês pretendem contratar alguém para essa posição. Ô Danilo, primeiro aproveitar a sua pergunta para destacar a trajetória do Fabrício conosco, destacar o orgulho que nos deu de ver o Fabrício que chegou e o que saiu. Então, o quanto o trabalho dele nos ajudou e o quanto o trabalho do clube ajudou ele a se desenvolver como atleta, como pessoa. Então, é um ciclo muito bacana, um atleta que veio 2 anos, contribuiu muito para o nosso processo, se adaptou bem à ideia, teve um pouco de dificuldade no início, continuou trabalhando, buscou o espaço dele e sai deixando para o clube um retorno financeiro importante, que também nos ajuda a alimentar tudo que a gente precisa no dia a dia, né? Com relação à necessidade de zagueiro, sim, é uma necessidade. Nós já vínhamos trabalhando nisso, independente do negócio do Fabrício, porque era evidente que haveria negociação do Fabrício em algum momento da temporada, isso fazia parte do nosso plano. Acredito que nós já temos as soluções imediatas para o Barbieri dentro do elenco. Tanto o Natan quanto o Realp já demonstraram que tem talento e tem condições, se adaptaram ao clube, à ideia de jogo e agora vão poder ter mais espaço, ter sequência. Mas é óbvio que a temporada é dura, são muitos jogos, a gente precisa qualificar o elenco e nós estamos sim em algumas tratativas para trazer mais um jogador para essa posição que dê qualidade de trabalho e que mantenha ou melhore o nível que nós tínhamos enquanto o Fabrício estava aqui, né? Ô, Thiago, Bruno Crespo, Rádio Alfamix novamente. O Bragantino vai ter uma temporada, acho que nunca teve na sua história, né? Calendário cheio, competições difíceis. Sobre saídas, especulou muito que o Arthur pode ir embora na metade do ano, também o Cleiton, goleiro, enfim, alguns jogadores que estão se destacando. Isso te preocupa? Chegou uma proposta, o que você pode falar para o torcedor em relação à chegada, nessa janela aí do começo da pré-temporada? Você conseguiu trazer todos os jogadores que você queria ou ainda tem alguns em negociações aí para fechar para o Bragantino? Ô Bruno, vamos lá. Primeiro assim, a gente não traz os jogadores que eu quero, né? Eu sei que não foi a sua intenção quando você disse, mas como foi dito, eu gostaria de esclarecer. Nós trabalhamos num processo de decisão compartilhada, de muita informação, cada vez mais dados para ajudar a gente a tomar decisão. Então nós temos muitos profissionais em várias áreas trabalhando. Iniciamos no ano passado uma área de analytics específica para isso. A gente tem hoje 2 profissionais que só trabalham os números, seja do jogo, dos atletas, para poder agregar a tomada de decisão. E no final as decisões elas são tomadas entre eu, Sandro Orlandelli e o Maurício Barbieri com relação às contratações principalmente. Então, primeiro isso pontuado, nós conseguimos sim trazer alguns atletas que nós tínhamos a ambição de trazer. O próprio Hurtado é um exemplo, o Johan é um atleta que já está rondando nossos objetivos aí há 3 temporadas, então muito contente que ele chegou e chegou bem, porque nós já identificávamos nele esse perfil para o jogo que o Red Bull Bragantino busca. O Sorriso, um outro jogador que nós também acompanhamos durante o Brasileiro do ano passado e tornou-se um dos nossos objetivos. Então a gente vai ano a ano qualificando o grupo, ao mesmo tempo vendo os atletas que estão aqui crescer, porque o torcedor muitas vezes olha para fora, mas não observa dentro. Então é isso, é o momento de a gente apoiar o Natan. Hoje a escolha do Barbieri é por ele, que ele consiga ter sequência, crescer, desenvolver o trabalho dele. Esse é o nosso objetivo, que esses jovens sejam preparados para assumir o protagonismo. Então não tem muito sentido, quando a oportunidade abre, buscar alguém de fora para ocupar o espaço. Não é essa a forma nossa de trabalhar. Então a gente conseguiu andar bem, vamos continuar andando no decorrer do ano nesse caminho. Então esse é o principal objetivo nosso. Boa tarde, Bahia. Thiago, Rodrigo Seixas do Correio de Atibaia. Eu queria que você falasse sobre esse momento que o futebol brasileiro tem passado com a criação das SAFs, né, os clubes
tem aderido a isso daí. Como você vê o futuro do futebol brasileiro com os clubes com o SAF? Eu queria que você falasse também o quanto o time está preparado para disputar a Libertadores. Você acha que ainda falta alguma coisa? E aonde vocês imaginam chegar nessa temporada? Bom, vamos lá. Com relação a disputar a Libertadores e estar preparado, eu acredito que sim. Nós temos condições de competir bem na Libertadores, pela qualidade dos jogadores, pela qualidade do nosso treinador, pelo amadurecimento do trabalho, pelos clubes que nós enfrentamos na Sul-Americana. Se eu não me engano, só o Rosário dos nossos adversários é que não está na Libertadores esse ano. Isso significa que nós enfrentamos equipes no ano passado na Sul-Americana que eram protagonistas nas suas ligas. O Independente Del Valle, por exemplo, foi campeão equatoriano e nós fizemos 2 jogos muito consistentes contra essa equipe que já tem tradição em Libertadores. Então eu acredito que esses fatores nos dão segurança. A melhoria do processo do trabalho, seja através da contratação de jogadores, promoção de jovens da base, ela é contínua, isso não para nunca, não é um ato, é um processo. É nisso que a gente acredita e a gente vem exercitando e praticando. Com relação à SAF, eu espero que isso caminhe de forma positiva, essa é a minha expectativa, de que a nova legislação possibilite outros investidores a estarem no Brasil com um olhar profissional do ponto de vista da gestão técnica, com um olhar profissional com o ponto de vista da gestão financeira. Isso tende a trazer um ganho de qualidade para o futebol brasileiro e para as nossas competições. Então, eu sou um entusiasta do modelo do projeto. E a gente já começa a ver alguns movimentos, alguns clubes vivendo isso. E eu falo que eu espero porque a nossa cultura é que quando o resultado esportivo não vem, o caos é criado, né? E por enquanto é só o lado da festa, da SAF, da criação, do investidor que chega, então o torcedor recebendo o investidor no aeroporto, o torcedor comemorando o investidor que chega ao clube, mas a gente sabe que no decorrer da temporada o componente desportivo ele é muito forte e eu espero que isso não afete os planos de desenvolvimento de médio prazo desses clubes.